Olá pessoal, você é uma pessoa que tem habilidade de planejamento? Você é uma pessoa que tem a capacidade de planejar e realizar, executar aquilo que você realmente precisa fazer na vida? Você sabe planejar? Fica comigo porque eu quero te dar dicas fundamentais que vai desenvolver em você a habilidade de planejamento. Pessoal, no início do ano as pessoas costumam ter muitos propósitos, metas, objetivos, mas elas acabam realizando pouco daquilo que elas exatamente pensam. Porque na verdade às vezes só fica na esfera do pensamento, às vezes ela não se transforma desejo em metas, né? E a habilidade de planejamento é fundamental. Mas como nós precisamos no Brasil desenvolver a capacidade de planejamento? Muitas vezes o máximo que a gente faz é planejar algumas ideias, colocar no papel, mas a gente acaba não valorizando o planejamento como ele tem que ser valorizado. A gente não acaba desenvolvendo essa habilidade e daqui a pouco a gente entra num ciclo e começa a fazer tudo sem planejamento e faz uma coisa, faz outra, eu preciso fazer aquilo ali e a gente perde o foco das coisas justamente porque a gente não desenvolve a habilidade de planejamento. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender que o planejamento ele não é uma camisa de força, mas ele é uma direção. Ele é um mapa, ele é uma rota que nos dá foco para que a gente consiga chegar onde a gente precisa. Sabe por que acontecem muitas sabotagens? Por quê? Porque muitas vezes a gente deseja uma coisa, até começa, mas a gente não vai porque falta persistência. Falta a gente entender que às vezes no planejamento há muita coisa no meio do caminho que acontece que são os imprevistos. Os imprevistos vão acontecer no planejamento, mas é por isso que você precisa planejar, porque você quando planeja, você tem que colocar no papel, você tem que traçar seus objetivos, tem que traçar suas metas, tem que ter ação, tem que ter estratégia, tem que ter prazo, senão não é planejamento, mas você precisa saber que os imprevistos podem acontecer. E o que você faz? A gente tem que aprender a trabalhar com cenários pessimistas, cenários realistas, cenários que podem não dar certo. O que vai acontecer se isso acontecer dessa forma? O que eu vou fazer? Me chama muito a atenção é que no futebol ocorre muito isso, né? A capacidade de grandes treinadores de poderem preparar o seu time para uma situação de jogo. Ou seja, você treina o seu time ali, grandes treinadores treinam o seu time, e se a gente começar perdendo um jogo importante, um jogo eliminatório, ali o treinador, o que ele faz? Uma estratégia, né, para quê? Se a gente começar perdendo, como é que nós vamos agir? De que forma a gente vai agir? Então a gente tem que aprender a traçar cenários, a treinar situações. Uma das coisas que eu fazia muito como gerente de vendas com os meus vendedores é fazer simulados nos treinamentos. E nos simulados eu treinava várias situações do que poderia acontecer com o cliente e como agir em cada situação. Então nós temos que também aprender a fazer isso, né? Trabalhar com simulados, com previsões, né? Ou seja, quanto mais planejado eu estiver, melhor a minha chance de ter sucesso. Então eu diria para você, nesse 2022, planeje mais a sua vida. Coloque no papel os seus objetivos, suas metas, aquilo que você precisa fazer. Coloque o que pode dar errado e como que você vai trabalhar nessas situações, faça simulações, construa cenários. Desenvolva um planejamento mais preciso da sua área financeira, da sua área emocional, da sua profissão, do seu negócio. Tantos negócios aí que começaram já o ano sem nenhum planejamento, sem nenhuma meta clara, sem nenhum objetivo, né? Sem nenhuma previsão. Aí claro que você vai ser muito afetado pelos fatores externos. Podemos ter problema na economia? Podemos. A política pode influenciar negativamente? Pode. Mas se eu não tiver planejado, vai influenciar muito mais. É isso que eu quero dizer para você. Então, qual é a dica que eu dou? Planeje, coloque no papel, trace cenários, trace estratégias, pense sobre isso e tenha capacidade de agir. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Então, você tem que dar o primeiro passo, né, para que as coisas aconteçam. Então, isso é fundamental. Esse comportamento vai fazer diferença na sua vida, vai fazer a diferença do seu negócio. Desenvolva a habilidade de planejamento e eu garanto para você que você terá um 2022 muito mais focado, muito melhor e com muito mais resultados.